Acho que você tem uma formação bem interessante pro que é o Vasco, né? Mediação de conflitos, só o que não falta no Vasco é conflito, né? É um clube bem conflituoso, É. digamos assim. Pedro, eu queria te perguntar, já caminhando agora pro seio político do clube, conta pra gente o porquê que você decidiu ingressar na política do clube, por onde foi. Você informou, a gente estava conversando um pouco em off, que você vem ali pela Identidade Vasco. Então conta pra gente por que foi a Identidade Vasco, foi o grupo político que você entrou e por que você decidiu participar da política do clube. Então, o clube, quando eu comecei nesse movimento político, a gente tinha, o clube sempre teve, né, você falou dos conflitos, os conflitos sempre marcaram, né, a história do Vasco, mas tinham divisões que talvez fossem mais simples em tempos passados. E naquele momento você tinha um grupo euriquista e um grupo de oposição ao Eurico, né? O Vasco se dividia muito, em grande medida naquele período, em 2014, 13, 14, numa gestão pós-Roberto Dinamite, nesse universo. E eu, naquele momento, entendia que o melhor caminho era um caminho de oposição ao Eurico, naquele momento. Então, o campo que estava construído era o campo de Identidade Vasco, e nesse sentido foi a minha porta de chegada, nesse lugar de aporte. Em seguida, aparece o Júlio Brandt, a candidatura do Júlio Brandt, então reconfigura um pouco o campo, né, a divisão política no Vasco, né, o campo de oposição, mas a minha história já estava construída no Identidade Vasco. Acho que é importante dizer que aí depois eu sigo, assumo a coordenação do Identidade Vasco há uns 4 anos e tenho trabalhado com o esforço da gente, justamente como um grupo político, buscar novas formas de interação, de diálogo, de construção, e um pouco por isso essa minha candidatura também, né? O reconhecimento de que o Vasco precisa se renovar, precisa mudar a sua perspectiva em termos das suas brigas internas. O Vasco está numa situação de uma crise institucional grande, uma crise no futebol grande, e parte dela vem desse histórico das relações internas, das relações de disputa. Tanto que eu surjo como um movimento de oposição ao Eurico, e hoje, tanto eu pessoalmente quanto o Identidade Vasco reconhece o papel do Eurico na história do Vasco. O Eurico tem uma contribuição muito decisiva, assim, Dieguinho, que eu acho que é importante dizer, né? E eu falei isso para o Léo Rodrigues, falei isso para o Nóbrega recentemente, que o tamanho do Vasco, em grande medida, foi defendido fortemente pelo Eurico. O Eurico não aceitava rebaixar o Vasco. Não tem essa história do Vasco é 80% do outro time. Não tem essa história do Vasco receber menos do que do que o rival. Claro que o rival tem muitos tratamentos preferenciados, seja da grande mídia, seja das políticas públicas, mas o Vasco é gigante. E o Vasco tem esse tamanho, em parte porque foi defendido também pelo Eurico Miranda. Então, naquele momento, há 10 anos atrás, eu vim no movimento de oposição ao Eurico, hoje eu reconheço a importância da gestão do Eurico e a contribuição do Eurico no Vasco. Claro que cada um tem as suas concordâncias e discordâncias, né? Mas ele contribuiu para o Vasco ser gigante. E isso ganha meu respeito, isso tem meu reconhecimento. E a minha meia-culpa, porque eu acho também no Vasco, o desafio nosso é a gente também reconhecer os erros para poder buscar os acertos. Se a gente ficar defendendo os nossos erros, a gente nunca vai conseguir trabalhar para consertá-los. Então, um pouco da minha formação, da minha crença, da minha prática, é de que a gente reconhece os erros para poder acertar. Pior são aquelas pessoas que insistem no erro para poder garantir uma posição. Eu não tenho isso. Eu tenho compromisso, eu tenho critérios, mas eu tenho também a capacidade de reavaliar, e esse é um exemplo do que eu faço dentro da política interna do Vasco. Então, a minha candidatura ela vem também com essa perspectiva de poder olhar de forma diferente a forma como a gente tem tratado a institucionalidade do Vasco.